Pois bem, meus irmãos, vamos passar nesse momento para o momento da palavra do Senhor. E eu gostaria que os irmãos abrissem as vossas Bíblias em Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18. Abacuque, capítulo 3, verso 17 e 18. O tema da mensagem nesta manhã: e quando tudo der errado? E quando tudo der errado? Abacuque, capítulo 3, 17 e 18, diz assim a palavra do Senhor: mesmo não florescendo a figueira, e não havendo uvas nas videiras, mesmo falhando a safra de azeitonas, e não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Amém. Vamos orar? Pai, muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra, ela é inerrante. E somente lida, não precisamos de mais nada, Pai. Mas que o Senhor possa me iluminar neste momento, para que através da Tua palavra eu possa falar do coração do Teu filho, da Tua filha, assim como o Senhor falou no meu coração, em nome de Jesus. Amém. E quando tudo der errado? É óbvio, meus irmãos, que todos nós, dentro de uma situação, dentro de uma dificuldade, nós acreditamos sempre que tudo isso terminará da melhor maneira possível. E é óbvio que nós contamos com o nosso Deus, que o desfecho de algumas situações ou dificuldades certamente terminará de uma maneira positiva. Mas as nossas vidas não é de fato como uma novela ou como um filme que sempre termina da maneira que o roteirista ali acreditar ser a melhor. Não. Alguns momentos nas nossas vidas, o desfecho não será nada bom. E nós, mesmo orando, mesmo acreditando que o desfecho será bom, muitas vezes as coisas não sairão conforme a nossa vontade. E nós vemos isso nessa história, nesse texto. Embora nós não temos muitas informações do profeta Abacuque, o nome dele significava abraçador. Ele vive num período muito difícil do povo de Judá, do povo de Israel, pois ele entra no cenário pré-exílio da história de Judá. Só que Abacuque ele tinha muitas dúvidas em relação aos propósitos de Deus. Ele, indubitavelmente, era um servo de Deus, alguém que servia a Deus, um homem de Deus, mas ele tinha muitas dúvidas em relação aos propósitos de Deus. Qual a vontade de Deus? Quais os desígnios de Deus? E ele tinha muita dúvida a respeito disso. Por exemplo,
Deus corroborava para que as coisas não dessem certo ali para o povo de Judá. Pela desobediência, pelo pecado, eles de fato seriam exilados pelo povo babilônico. E ele orava a Deus, ele clamava a Deus, e tudo corroborava para que o povo de Judá fosse para o exílio. Como entender isso? Como entender isso de fato? Ele não entendia como o próprio Deus estava permitindo que o povo dele fosse sacrificado pelo povo ímpio. Ele não entendia isso de jeito nenhum. Como nós, muitas vezes nós oramos, e nós vemos os ímpios vencendo e o próprio povo de Deus sendo sacrificado. E isso não entrava na cabeça do profeta Abacuque de jeito nenhum. Mas no livro de Abacuque, há um braço da teologia chamado Teodiceia. Teos, Deus, Diceia, justiça. E essa palavra, ela está inserida, esse contexto está inserido dentro do livro de Abacuque. Pastor, historiador, mestre em grego e hebraico, pastor Luiz Saião, ele tem uma analogia, uma visão a respeito desta Teodiceia, que eu também comungo da ideia. Embora o mal ele tenha a permissão divina, a permissão de Deus, Deus utiliza o bem maior, dentro desta visão. Ou seja, Deus usa do bem, do mal, para que o bem ele seja manifestado nas nossas vidas e glorificado o nome de Deus. Então, muitas vezes, aquilo que é mal aos nossos olhos, Deus permite que isso aconteça, para que Ele seja glorificado através das nossas vidas. Nós vemos isso na vida de Jó, por exemplo. Deus permitiu, então, que ele passasse por tudo o que ele passou, para que Deus fosse glorificado através da vida de Jó. Pois nas mãos do Senhor está o operar e o efetuar. Então Deus usa o mal para o bem? Não. Deus permite que algumas coisas más aconteçam, para que Ele seja glorificado através das nossas vidas. E nós vemos então, meus irmãos, o povo de Judá sofrendo já, porque eles iriam, de fato, ser levados como cativos para a Babilônia. E Deus estava permitindo que isso acontecesse. E cada vez mais que o povo orava, cada vez mais que Abacuque orava, mais o exército babilônico estava à porta de Judá. Então, muitas vezes nas nossas vidas, nem tudo aquilo que nós oramos, nem tudo aquilo que nós pedimos irá acontecer. Deus irá permitir que algumas coisas aconteçam, para que o nome dele seja glorificado através das nossas vidas. Entrando agora no texto. E quando tudo der errado, o que eu faço? Eu acredito, meus irmãos, que na nossa história nós nunca passamos por uma situação tão difícil a qual nós estamos passando. E nós, brasileiros, sempre vimos certas pragas, guerras, epidemias, sempre no país dos outros. Sempre vimos isso na televisão, mas sempre acontecendo com os outros. Agora chegou a nossa vez. Eu acredito que o mundo, eu acredito que o Brasil,
eu acredito que a igreja nunca mais será a mesma depois desta circunstância. Então eu vejo, meus irmãos, em primeiro lugar, que quando tudo dá errado, nós devemos pensar fora do normal, fora da caixinha, né? Devemos de fato viver de uma maneira diferente. Às vezes as nossas atitudes são iguais, às vezes nós fazemos sempre as mesmas coisas. Devemos pensar diferente, devemos ser diferente, devemos ter ações diferentes. A vida não é uma novela, não é um filme que nós escrevemos o roteiro, não. Quem escreve a nossa vida é o nosso Deus. Quem escreve a nossa história é o nosso Deus. E devemos pensar em algum momento fora desse contexto. Mas devemos nos contextualizar. É isso que a palavra de Deus nos ensina. É isso que Deus estava dizendo para Judá e justamente para o profeta Abacuque. Que eles deveriam pensar de maneira diferente. Seria um novo marco na vida deles. Seriam escravos na Babilônia. Eu acredito que quando eles então chegassem ali na Babilônia, eles iriam dar valor como eles viviam lá em Judá. Eu vejo certas fotos da nossa igreja, certos vídeos, né? Onde nós estamos ali abraçados, beijando, comendo juntos. Parece hoje uma coisa tão impossível para as nossas vidas. Parece uma coisa hoje fora do normal, né? Porque hoje o que está na moda é o distanciamento. Eu sou de uma época que os filmes, as novelas, quem usava máscara é bandido. Bandido hoje é quem não usa máscara. A vida muda, as coisas mudam, né? E nós vemos que Deus estava mostrando tanto para o profeta como para o povo de Judá que eles deveriam pensar diferente, pois agora eles seriam exilados, presos, mas contudo, era o desejo, era a vontade de Deus, permitindo isso, por causa da desobediência. Em segundo lugar, quando tudo der errado, o que eu devo fazer? Eu devo esperar no Senhor. Porque muitas vezes, meus irmãos, aquilo que eu quero fazer, aquilo que eu penso, aquilo que eu imagino, nem sempre é a vontade de Deus. Eu devo aprender a esperar no Senhor. Há momentos na vida que temos que aguardar no Senhor. É a única forma de mantermos a esperança na nossa mente. É a única forma que nós temos de se mantermos intactos à vontade do Senhor. A palavra esperar no hebraico também é a mesma conotação no latim, que é o esperare. Ele simboliza, ele é um sinônimo de fé, de esperança, e era justamente isso que Deus queria que o profeta Abacuque estivesse pregando, inserindo nos corações do povo de Judá. Não tinha outra escolha. Eles deviam esperar no Senhor, aguardar no Senhor qualquer tipo de decisão, pois estar ali na Babilônia era a vontade do Senhor, mesmo que alguns não mereciam tais coisas. Mesmo assim, Deus permitiu que eles fossem parar ali na Babilônia. Esperar no Senhor é o que temos que fazer, mesmo que as coisas muitas vezes não tenham corrido, não tenham
sido feito conforme a nossa vontade, mas mesmo assim, nós devemos aguardar no Senhor, esperar no Senhor. Você tem aprendido a esperar no Senhor? Você tem aprendido a aguardar no Senhor? Que a ansiedade não possa tomar conta do nosso ser. O desespero, ele sinaliza muitas vezes a nossa falta de confiança. Nós vemos que aquele povo, o povo de Judá, ou por vontade própria ou por obrigação, eles tinham que ir para a Babilônia. Nós, pela graça de Deus, nós temos sido assistidos pelo Senhor e devemos aguardar no Senhor. Eu vejo que muitas vezes as pessoas têm um desespero de voltar logo para a igreja, de voltar logo para os cultos. Nós somos a igreja. Agora é hora de nós colocarmos em prática aquilo que nós aprendemos um dia nesses bancos. Agora não é hora de desespero. Nós estamos sim na Babilônia, mas devemos esperar no Senhor. Amém. Em terceiro lugar, o que fazer? Quando tudo der errado na minha vida, o que devo fazer? Segundo o texto, segundo a palavra de Deus, eu devo me alegrar no Senhor. Mas se alegrar no Senhor, devemos nos alegrar no Senhor. Obedecer a sua vontade, ser submisso, tratar as pessoas com carinho, tratar as pessoas com amor. O profeta estava triste, sim, mas nós vemos que no final do seu livro ele diz que em todo momento ele deve exultar, em todo momento ele deve se alegrar no Senhor. Ainda o texto diz, nós acabamos de ler, e ele diz que mesmo se a figueira não vier a florescer, se não tiver fruto na videira, se não tiver alimento nas lavouras, se no curral não tiver bois, ainda assim ele diz, eu me exultarei no Senhor, eu me alegrarei no Senhor, no Deus da minha salvação. Então nós vemos que em todo momento nós devemos nos alegrar no Senhor. Muitas vezes dentro de uma situação nós ficamos abatidos, nós não conversamos, não dialogamos, a gente não ri, a gente muda o nosso semblante, né? Tentando demonstrar a situação que nós estamos passando. Deus não se alegra com isso. Se há uma coisa que move o meu coração, eu gostaria que às vezes muitas pessoas tivessem esse mesmo sentimento que eu tenho, mas esse sentimento só vem de Deus. A esperança faz com que eu viva e a esperança faz com que eu seja uma pessoa alegre. Muitas vezes, meus irmãos, aquilo que você está vendo naquele momento, a situação é catastrófica, a situação é triste, a situação parece que irá ser efetuada de uma maneira. Não liga para isso não, não coloque o seu coração nisso não, porque a qualquer momento, naquele próprio minuto, naquele próprio instante, naquela hora, naquele próprio dia ou na semana, Deus reverte, Ele faz com que aquilo possa mudar de uma hora para outra. Então, se naquele momento algo te abateu, esqueça que daqui a pouco o Senhor irá reverter, porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele trabalha ao nosso favor. Então é isso que deve nos manter. A alegria do Senhor é a minha força. Eu devo me alegrar no Senhor. O que Deus estava colocando no coração do profeta Abacuque é que o exílio iria passar. Aquele momento iria passar. E eles continuariam a vida deles melhores do que antes. Esta é minha oração. Que quando nós voltarmos,
que a minha vida, que a sua vida seja melhor que ela. Amém. Que nós possamos crer nisso. Que as nossas famílias possam ter mais vontade de procurar o Senhor, de orar, de servir ao Senhor. Soren Kierkegaard, ele diz uma frase que eu fiz questão de anotar. A vida só pode ser compreendida olhando para trás. E só pode ser vivida olhando para frente. Que nós possamos ter esse sentimento, né? De agradecer ao Senhor pelo que Ele fez no passado. E agradecer ao Senhor pelo que Ele fará no futuro. Então, a vida é desta maneira. Nem sempre as coisas irão de fato dar certo. Mas, contudo, que você possa crer que o Senhor está sob o controle das nossas vidas. Amém. Amém? Amém. Pai, nós te agradecemos por esta palavra. Obrigada, meu Deus. Aonde nesta manhã nós vimos, ó Pai, que o teu povo foi levado cativo para a Babilônia. E o Senhor não moveu uma palha para que isso não acontecesse. Poderia, mas o Senhor não fez. Porque o Senhor conhecia e o Senhor já sabia o desfecho de tudo que iria acontecer. Portanto, ó Pai, o Senhor tem permitido, sim, que tudo isso tenha acontecido. Mas o Senhor já sabe qual será o aprendizado, o desfecho sobre as nossas vidas. Sim. E o Senhor será glorificado através desta pandemia e através daqueles que creem no seu nome. Obrigado, Senhor, pela tua palavra, que nos mantém de pé. Obrigado pela tua palavra, que continua viva aos nossos corações e dentro dos nossos corações. Sim. Eu quero, Pai, te pedir que todos que ouvirem esta mensagem, que sejam avivados segundo a tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero nesse momento convidar o ministério de louvor.
Santo seja com você, meu querido irmão, hoje e para todos sempre. E o povo de Deus diz amém. Amém.